Deus seja louvado por estarmos aqui mais uma manhã, no Brasil de madrugada, aqui já de dia, já claro aqui em Angola. E louvo a Deus pelo convite estendido da irmã Rose. E que tudo que o Espírito Santo impressionou-me para preparar realmente possa impactar as nossas vidas, porque primeiramente a mensagem é para mim. E que o Senhor seja unicamente, não o que eu falar, mas a mensagem, que é uma mensagem muito pertinente e importante para estes nossos dias. Como a irmã Rose disse, apresentou-me um pouco, chamo-me Mário Wilson da Silva Neto é o meu nome, e hoje, quinta-feira, é o dia reservado para falar alguma coisa sobre saúde, e eu vou então propor aqui um tema sobre as nossas atitudes que emanam dos nossos pensamentos, e é isso. Espero que estejamos aqui fortes, firmes, unidos, e no fim então vamos interagir. O texto inicial lido pela irmã Rose logo no início tem completa conexão com o assunto que eu destrago esta manhã, que tem a ver com o nosso centro de pensamento, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós decidimos, afetando as nossas atitudes. As nossas atitudes são o fruto do nosso pensamento. E muitas vezes as nossas atitudes, mesmo nós não termos pensado de forma concreta e perceptível, as nossas atitudes, elas demonstram muito ou tudo daquilo que está no nosso pensamento, na nossa mente. Na primeira carta do apóstolo Pedro, por 3 vezes, ele aconselha de forma enfática e ele usa uma palavra: sobriedade, sóbrios. No primeiro verso é dito assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Olha, irmãos, que nós estamos aqui a falar sobre pensamento, entendimento, a mente. Sede sóbrios. Ser sóbrio, a palavra sóbrio é o antônimo de ébrio. Quem está ébrio é quem está alcoolizado. E é interessante e curioso aqui que Pedro está a falar para os crentes. Supostamente, está a falar para pessoas que não vivem alcoolizadas, mas há aqui uma orientação e um apelo para que sejamos sóbrios. Mas sóbrios em quê? Se aquelas pessoas não consumiam álcool, supostamente, nós acreditamos assim. Mas é justamente sobre o pensamento e o entendimento. E nós vamos, à medida em que nós formos vendo aqui, nós vamos ver qual é o estado mental e que se reflete nas atitudes daquelas pessoas que vivem de qualquer jeito, colocando para dentro do corpo de qualquer jeito. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O outro verso diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Este foi o verso que a irmã Rose leu. O outro é: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós vemos aí a orientação e o apelo de Pedro
a falar para os crentes a terem uma atitude de sobriedade, ou seja, estarem com toda a faculdade de raciocínio e pensamento inteiramente composto para que pudessem discernir com bom entendimento, sabendo que o fim das coisas está próxima e alertando que o diabo anda em derredor como leão buscando a quem possa tragar. O apóstolo Pedro aqui, ele faz um retrato em forma de conselho aos crentes daquele período e que, na verdade, faz muito mais apelo, faz muito mais sentido para nós hoje, no ano de 2023. A palavra sóbrio, como já falamos, ela significa moderado, especialmente no comer e no beber. A segunda definição tem a ver com alguém que não se haja sob efeito do álcool. Existe uma relação aqui, não é? E nós vamos ver comer, olha só, primeiro, moderado no comer, beber, e logo após fala sobre alguém que está sem o efeito do álcool. E eu penso que falo aqui para muitas pessoas que têm estudado sobre as várias componentes daquilo que compõe o entendimento da reforma de saúde, que são oito, que se integram em 8 princípios, e tendo um ponto de vista e uma perspectiva dos dias em que nós estamos a viver, aqui existem duas imagens que representam mais ou menos como é que tem sido a nossa vida no atual. Em cima, vemos alguém a manusear um tablet e várias imagens representando todos os aplicativos, todos os recursos que são possíveis de ter acesso e de ter contato em apenas um aparelho. É bem sabido que antigamente, né, até alguns anos, nós ouvíamos as notícias pela rádio ou pela televisão, dois aparelhos grandes e diferentes um do outro, em um canto da sala, outro em outro canto da sala. Mas nesses dias, nesses últimos dias em que nós vivemos, e observo aqui que, obviamente, que a tecnologia ela veio para nos auxiliar em muitas tarefas que levava algum tempo para se concretizar ou para se efetuar, e a tecnologia ela veio para diminuir tempo, diminuir distância, e realmente ela veio para auxiliar, mas ao mesmo tempo trouxe também muitos recursos que acabam por ser laços e prisões para a nossa paz mental e acaba por afetar o nosso comportamento, e os novos vícios agora são os vícios cibernéticos. Logo abaixo também é representada uma imagem de comida, que é o alimento que a maioria das pessoas do mundo se alimenta. São alimentos que contêm gordura, açúcar, refinados, estimulantes, muitos conservantes, químicos que não fazem bem para o organismo, como nós muito bem já sabemos. E então, imaginem só que numa época desta, uma combinação entre tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós colocamos para dentro dos nossos olhos, juntamente com tudo aquilo que nós comemos, que é uma alimentação que não é certa e um estilo de vida que tem todos os recursos visuais
Imaginem a explosão visual, a poluição visual que se apresenta a cada dia para muitos de nós, e sobretudo para aquelas pessoas que passam muito tempo em frente às telas dos smartphones, dos tablets. Imaginem só essa combinação de tudo quanto é coisa que se possa ver nas redes sociais, nos nossos aparelhos, dispositivos móveis, e toda a alimentação que a maioria das pessoas ingere. Imaginem só essa combinação, visão e alimentação, não é? Tudo que é de errado e ruim daquilo que se vê, e tudo aquilo que é de errado e ruim daquilo que se come. Realmente, nós estamos a presenciar, nestes últimos dias, pessoas que, mesmo não ingerindo álcool, parece que os pensamentos que afetam as atitudes não são os melhores possíveis. Ok? Vamos continuar. A serva do Senhor, nos testemunhos, nos diz aqui: Satanás descerá com grande poder. Isso nós vemos em Apocalipse, né? Que diz que ai dos céus e ai da terra, porque Satanás desceu com grande fúria. E realmente ele desceu com grande poder, operando com toda a iniquidade da injustiça para os que perecem. Diversões de todos os tipos aumentarão, e realmente nós presenciamos isso no dia de hoje. O dinheiro de Deus será mal abusado e mal aplicado, enquanto milhares estão perecendo por comida em nossas cidades. O que eu gostaria de destacar aqui neste trecho é diversões de todos os tipos aumentarão. E nós vimos na imagem anterior realmente que hoje nós somos servidos de um conjunto de recursos que aparentemente e muito é útil, mas ao mesmo tempo nos leva a outras consequências. Conselho sobre o regime alimentar nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os que vencem como Cristo venceu precisam guardar-se continuamente contra tentações de Satanás. Olhem só que nós vimos lá na carta de Pedro, que ele diz: precisamos guardar o nosso entendimento. E aqui nos é aconselhado a guardar-se continuamente, sem cessar, vigiar sem cessar. O apetite e as paixões devem ser restringidos e postos em sujeição ao domínio de uma consciência esclarecida. Imagina só alguém que vê tudo e mais qualquer coisa, que passa muito tempo em frente aos dispositivos móveis, e como qualquer coisa, se poderá ter domínio e uma consciência esclarecida. Não tem como. Muito embora não tendo consumido álcool, mas a consciência ela não está sóbria, ela não está composta no seu devido lugar. Para que o intelecto seja equilibrado, claras as faculdades de percepção, de maneira que as manobras do inimigo e seus ardis não sejam considerados como providência de Deus. Realmente, muitas vezes há situações que acontecem e que, de forma equivocada, nós achamos que são providências divinas, mas muitas delas são manobras do inimigo. Um regime cárneo muda a disposição e fortalece o animalismo. Somos compostos do que comemos, e comer muita carne diminuirá a atividade intelectual. Irmãos, isso é muito óbvio para os dias de hoje. Só não percebe, só não vê realmente quem está profundamente enraizado e resiste à voz de Deus. Foi feito um experimento há algum tempo numa, numa, numa penitenciária dos Estados Unidos, o efeito que a alimentação tem
sobre o comportamento. Infelizmente, eu não trouxe algo que me veio aqui à mente agora, e o pesquisador publicou uma matéria dizendo que o nome da matéria ou a publicação que ele fez tem a ver com a dieta a dieta e o comportamento, a diet and behavior. E ele fez um experimento com os presos e passou a dar-lhes alimentação sem carne e sem outros estimulantes. E percebeu que a agressividade diminuiu na penitenciária. E aqui continua dizendo, quando a parte animal do agente humano é fortalecida pela carne, o intelectual diminui proporcionalmente. E é isso que nós vemos hoje. As atitudes da maior parte das pessoas hoje realmente diz que as pessoas estão a pensar pouco ou quase nada, porque a atividade intelectual ela é reduzida. O organismo enfraquecido, o organismo está enfraquecido e o sangue contaminado. E a inflamação, desculpem-me, e a inflamação é o resultado. Inflamação de quê? Para aqueles que buscam ter a compreensão da fisiologia, sabem que os alimentos refinados e industrializados e a carne são alimentos inflamatórios. Mas é interessante que, ao mesmo tempo em que ocorre a inflamação dos nossos tecidos, das nossas células, enfim, ao mesmo tempo a atividade intelectual diminui. Então, a inflamação, o animalismo, tem tudo a ver a diminuição da atividade intelectual. Romanos 1, 27, o capítulo de Romanos 1 é um capítulo muito bem conhecido. O apóstolo Paulo descreve a perversão dos dias, se referindo aos dias dele, mas também tem mais a ver com os nossos dias atuais. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram. Irmãos, olhem só, a serva do Senhor diz que o sangue inflamado, né, nós vimos aqui atrás, o organismo enfraquecido e o sangue contaminado e a inflamação é o resultado. Né? E continua dizendo aqui, Romanos 1, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Olhem só, inflamação, torpeza, olhem a combinação de atitude, resultado para o corpo e consequência para o equilíbrio dos pensamentos, o equilíbrio do raciocínio. Vamos continuar. Vai falar aqui vai aconselhar os pais, bem como as mães, acham-se incluídos nesta responsabilidade de educar. Os pais, pai e mãe, transmitem aos filhos suas características mentais e físicas e suas disposições e apetites. Como resultado da intemperança paterna, as crianças muitas vezes têm falta de força física e de capacidade mental e moral. Alcoólatras e fumantes podem transmitir a seus filhos seu insaciável desejo, seu sangue inflamado e nervos irritáveis. E efetivamente o fazem. É o que nós vemos, irmãos. Imaginem só gerações sucessivas de maus hábitos. Maus hábitos que acompanham os traços geneticamente, os traços hereditários dos filhos. E imaginem uma geração dos anos 2000 para cá, que está cada vez mais envolvido com vícios, digitais, ou seja, só agrava a situação, só agrava o nosso desequilíbrio no raciocínio, o nosso desequilíbrio mental, para nos comportarmos, ou a população ter um comportamento como se não tivesse raciocínio, como se estivesse embriagada, mesmo aparentemente estando com equilíbrio motor, não é? As pessoas andam bem, não caem, não cambaleiam, mas as atitudes são muito semelhantes a alguém que perdeu o raciocínio.
Os princípios de temperança devem ser mais abrangentes do que mera abstenção de bebidas alcoólicas. O uso de alimento estimulante e indigesto é muitas vezes tão ofensivo à saúde como aquelas, e em muitos casos lança as sementes da embriaguez. Olhem só, né? Olhem só aí o resultado da intemperança, embriaguez. E olhem só, irmãos, isto aqui é um pequeno, é uma pequena ilustração daquilo que nós vemos hoje. Olhem só que o resultado que nós temos de gerações passadas que não entenderam os hábitos saudáveis de vida e as consequências hereditárias, o enfraquecimento moral, o enfraquecimento do intelecto são transmitidas. E nós vemos aqui algumas pessoas até conhecidas nesta imagem, como, por exemplo, o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Para a corrida, para aquilo que ele é profissional, obviamente que ele é muito bom. Mas, entretanto, nós vemos aqui uma imagem de qualquer evento que se passou, e outras imagens mais indicam que existe uma subversão da natureza. Existe uma subversão daquilo que é natural. Parece que há uma tentativa aqui de... uma tentativa não, realmente é o que está a acontecer. Há uma subversão dos valores, há uma confusão de princípios e uma subversão daquilo que é o natural do gênero, daquilo que é natural da, da, de cada gênero, né? Então nós vemos aqui que atualmente um gênero quer se passar por dois, um quer se passar pelo outro, não é? Realmente nós vemos aqui um retrato de que o mundo não está bem. O mundo não está bem. Nós estamos aqui a ter uma massificação da imoralidade, e eu me refiro aqui em imoralidade não necessariamente no campo mais sexual, mas no comportamento, não é? Olhem só até que ponto nós chegamos de os homens quererem vestir-se como o sexo oposto e o sexo oposto querer vestir-se como o outro sexo, né? Realmente vivemos em tempos muito, muito complicados. Tudo por conta de quê? Estímulos visuais e estímulos do paladar. Tem transtornado a nossa percepção de realidade e de natureza. Atualmente, tem algumas outras imagens aqui. Recentemente, talvez foi um escândalo até para o mundo, uma mulher entrou de forma muito, muito esquisita e muito bizarra para um evento. Nós vemos aqui uma outra imagem de alguém que se diz ter barba, mas se sente mulher. Enfim, o mundo realmente está, como se diz de forma coloquial, está louco. E também vemos aí um incentivo, um estímulo para o consumo de carne humana. Realmente, irmãos, a situação não está... Os homens perderam o entendimento, os homens perderam a cabeça. Romanos continua dizendo-se sábios, não é? Porque o mundo aplaude essas atitudes, o mundo ovaciona estas manifestações e até usa personagens para propagar, personagens de influência para propagar aquilo que é confusão. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às suas concupiscências,
as concupiscências de seus corações à imundícia. Conselhos sobre o regime alimentar diz assim: vosso alimento não é daquela simples e saudável qualidade que produzirem a melhor espécie de sangue. E nós vemos aqui que quando o sangue está contaminado, isso acaba por afetar o nosso pensamento e as nossas atitudes. Sangue impuro seguramente embota as faculdades morais, desperta e fortalece as paixões mais baixas da vossa natureza. E continua dizendo logo embaixo, colocai sobre a vossa mesa alimentos que sobrecarregam os órgãos digestivos, estimulam as paixões animais e debilitam as faculdades morais e intelectuais. Iguarias finas e alimentos cárneos não vos trazem qualquer benefício. Isso é muito claro. Eu não sei se alguém já presenciou esta matéria, esta reportagem, mas atualmente, no Reino Unido, pessoas vão a um resort ou a uma pousada e pagam este valor em libras. Eu não sei quanto é em reais, eu não fiz a equivalência. 1.200 libras, irmãos, a libra é uma moeda, é das mais caras em termos de peso monetário. As pessoas vão para um resort, para uma pousada, para um retiro, para viverem como porcos. Irmãos, o mundo não está bom. As pessoas realmente perderam o senso da natureza. O homem quer virar outra coisa, homens e mulheres querem virar animais, e nós estamos nessa toda confusão. Eu penso que muitos de vocês já ouviram o testemunho do irmão Adilson Pereira da Silva, mais conhecido antigamente como Falcão Alegre. Foi um criminoso de alta periculosidade no Rio de Janeiro, Brasil. E olhem só, sabem que ele passou um mês, ele foi liberto da prisão por 3 homens que posteriormente passou-se a saber que foram anjos que o libertaram da prisão. E ele passou um mês de renovação física, cura mental, renovação de vida e cura espiritual também, né? Em um mês ele fez detox, ele fez muita coisa, fez uma renovação realmente, né? E dentre muitas coisas que os anjos foram revelando para ele, uma das coisas que foram orientadas foi a seguinte: ele foi aconselhado a permanecer vegetariano e nunca mais pensar em voltar a comer carne. E olhem só o que os anjos disseram. E isto, os irmãos podem procurar o livro dele. Eu penso que neste momento, penso não, foi confirmado, ele confirmou que neste momento não tem o livro físico, mas os irmãos podem consultar, tem o livro no formato eletrônico para aquisição. Os anjos disseram assim: Deus pretende que nestes últimos dias que nós nos tornemos vegetarianos. E aqui eu faço um parênteses, não sou apenas, pronto, né? Aqui o contexto todo é de reforma. Olhem que ele passou um mês de reforma para a mudança de estilo de vida. Deus pretende que nesses últimos dias que nós nos tornemos vegetarianos para nos prevenir contra as doenças e as molestias causadas pelo uso dos alimentos de origem animal, protegendo o seu povo das ciladas do inimigo. Então, olhem só aqui. Ele está a dizer que o regime, o estilo de vida reformado
e com ênfase aqui para a alimentação vegetariana. Nós sabemos aqui que existem outras coisas que nós precisamos vigiar para não permitir que atrapalhem o nosso raciocínio. Nos irá proteger das ciladas do inimigo. E foi justamente isso que o apóstolo Pedro exortou. E continua dizendo: o uso do alimento carne pode causar danos à memória, prejudicando a sua escolha entre o bem e o mal. Olhem só, irmãos, faz todo sentido, conjuga com tudo aquilo que a Bíblia diz, a Escritura diz. Eles disseram assim: nos últimos dias, segundo Isaías, há 740 anos antes de Cristo, Isaías já havia profetizado que os homens nos últimos dias estariam cambaleando como? Como é uma conjunção, não quer dizer que são. Comparando como embriagados de bebidas fortes. Olhem só, se abrirem lá em Isaías 51, verso 21, Isaías 51, eu leio aqui, Isaías capítulo 51, verso 21 diz assim: portanto, agora ouve isto, ó aflita, embriagada, mas não de vinho. Olhem só, irmãos, nesses últimos dias nós estamos a ver homens que parecem estar embriagados, mas não estão alcoolizados. Né? Daí a referência, o livro O Homem que Viu Deus, na página 47 do nosso irmão Adilson, ex-Falcão Alegre. Então, o profeta Jonas, no momento em que terminou o seu trabalho, parece que ele não estava satisfeito com a obra de Deus. E a pergunta para nós hoje, Deus diz assim: e não é de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. A mesma compaixão que Deus teve para o povo ninivita é a mesma compaixão que Deus tem para com todo ser humano. Deus ama todos nós. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz assim: portanto, quer comais ou bebais, façais toda e qualquer coisa para a honra e glória de Deus. E nós precisamos, irmãos, conduzir dentro das possibilidades, despertar ao nosso semelhante, aos nossos irmãos e às pessoas que temos contato, de que o fim está perto e que Deus só pode atuar numa consciência que é completamente sadia e que tem um estilo de vida que proporciona percepções espirituais. O cérebro é o órgão e o instrumento da mente que controla todo o corpo. A fim de que as outras partes do organismo sejam sadias, deve ser sadio o cérebro. E para que o cérebro seja sadio, deve o sangue ser puro. Olhem só, para que o cérebro seja sadio, o sangue deve ser puro. Se pelos hábitos corretos do comer e do beber, o sangue se conserva puro, o cérebro será alimentado de maneira apropriada. Conselho sobre saúde está a referência. E olhem só o conselho que a serva do Senhor nos dá. Todo ministro que prega o evangelho às pessoas deve estudar as leis da saúde física. Então aqui há um conselho para cada um de nós, de não só pregar o evangelho, mas também preocupar-se com a saúde física de toda aquela pessoa que tivermos contato. Tanto é que a mensagem adventista, a mensagem dos últimos dias é uma mensagem completa, porque Cristo é o nosso modelo. Cristo curava e curava fisicamente e curava espiritualmente. Continuando, deve considerar cuidadosamente o efeito que comer e beber tem sobre a saúde da alma. Por preceito e exemplo, por uma vida de obediência às leis da natureza, ele deve apresentar a verdade de maneira favorável. Irmãos, olha só o que ela está a dizer aqui. A verdade, ela deve ser apresentada de maneira favorável, tanto a pregação do evangelho quanto a orientação para hábitos saudáveis.
E continua dizendo, professores e obreiros em nossos sanatórios não apenas devem pregar, mas praticar a abstinência de alimentos que estimulam as concupiscências carnais que guerreiam contra a alma. O homem, olhem só o valor que Deus dá. Por isso é que nós somos orientados a curar e pregar. A obra médica missionária, ela não pode estar separada, irmãos, não pode estar separada da pregação do evangelho. O homem foi o ato que coroou a criação de Deus, feito à imagem de Deus e destinado a ser uma réplica de Deus. O homem é muito caro a Deus, pois foi formado segundo a sua imagem. Este fato deve impressionar-nos com a importância de ensinar por preceito e exemplo o pecado de macular, por condescendência, para com o apetite ou por qualquer outro pecado, o corpo que é destinado a representar Deus no mundo. E Conselho sobre o Regime Alimentar, que é um ótimo livro, diz assim: tudo o que nos diminui a força física enfraquece a mente e torna menos capaz de discernir e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o bem. Logo abaixo, na providência de Deus, posso ver que a obra médico-missionária deve ser uma grande cunha de penetração, por meio da qual a pessoa enferma pode ser alcançada. Combinai trabalho médico missionário com a proclamação da mensagem do terceiro anjo. Enviai para as igrejas obreiros que estabelecerão os princípios da reforma de saúde ligados com a mensagem do terceiro anjo perante todas as igrejas. Vede se o sopro da vida não entrará nessas igrejas. Irmãos, a mensagem do terceiro anjo, a pregação do evangelho, ela está ligada com a obra da reforma de saúde. E ela diz aqui que quando nós praticarmos o correto evangelho, a correta forma de transmitir a palavra, cura física e cura espiritual, o sopro de vida entrará nas igrejas. A obra médico-missionária é a pioneira do evangelho. Ela segue à frente. No ministério da palavra e na obra médico-missionária, deve o evangelho ser pregado e praticado. Muito do preconceito que impede a verdade do terceiro anjo de alcançar o coração do povo podia ser removido se mais atenção fosse dada à reforma de saúde. Quando o nosso povo se torna interessado neste assunto, o caminho fica muitas vezes preparado para a entrada de outras verdades. Se ouvirem que somos inteligentes, se virem que somos inteligentes com relação à saúde, estarão mais prontos a crer que somos corretos também em doutrinas bíblicas. E nós temos aí a experiência de Daniel. Daniel, no capítulo 1, verso 12, pediu que ficasse apenas com uma alimentação estritamente vegetariana. Realmente, nesta atitude que teve, logo após no capítulo 2 de Daniel, do verso 12 ao verso 16, nos é dito assim: por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto que todos deviam ser mortos. No verso 14 diz assim: então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Olhem só, irmãos, olhem só o que nós acabamos de ler.
Se virem que somos inteligentes com relação à saúde, estarão mais prontos a crer que somos corretos também em doutrinas bíblicas. E olhem só que Daniel pediu um tempo para que a mensagem de Deus fosse esclarecida e apresentada. Mas antes mesmo disso, qual foi a atitude de Daniel? Ele demonstrou inteligência com relação à sua saúde. Irmãos, nós temos exemplos mais do que claros, mais do que evidentes, de que esta é a mensagem para esses dias. E vai dizendo: o ministro do Evangelho será duplamente bem-sucedido em seu trabalho se sabe tratar enfermidades. Então, irmãos, alguém que só prega a palavra, mas não sabe lidar com tratar de enfermidades, é missionário pela metade, diria assim, não é? Mas aqui é enfático em dizer que o ministro do Evangelho será duplamente bem-sucedido em seu trabalho, se sabe tratar enfermidades. Irmãos, atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria lançar mão da obra médica missionária. O mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais. Por toda parte morrem pessoas à míngua de conhecimentos das verdades que nos foram confiadas. Os membros da igreja carecem de um despertamento para que possam reconhecer sua responsabilidade de comunicar a outros estas verdades. Os que foram iluminados pela verdade devem ser portadores de luz para o mundo. Irmãos, talvez muitos depois, ou alguns fiquem preocupados, mas eu não sou médico missionário, eu não sei, não sei fazer muita coisa, não sei tratar de doentes. Irmãos, o meu conselho é, desde o momento, e foi há bem pouco tempo que eu compreendi que não basta apenas eu pregar a mensagem, mas eu tenho de ser um médico missionário. E nós sabemos que a obra médica missionária, ela não, ela em si, ela não exige que, ou se alguém tiver condições de tempo e idade para fazer, tudo bem, mas a obra médica missionária, ela primeiramente tem a ver com a reforma de saúde. Qualquer pessoa pode aprender métodos fáceis, práticos do dia a dia, como, por exemplo, como baixar uma febre, como sarar de um resfriado, como livrar alguém de uma intoxicação alimentar, usos simples de carvão, de hidroterapia. Irmãos, são coisas básicas que todo membro deveria aprender. E realmente nós ganharíamos uma bênção dupla. O nosso trabalho seria duplamente beneficiado se realmente tivéssemos pelo menos esses conceitos básicos. E tem muitos cursos online da obra médica missionária, tratamentos simples, tratamentos naturais. E eu realmente, desde o momento em que eu compreendi que eu preciso curar, e muitas vezes a primeira obra é a cura emocional, cura física, para depois entrar com o evangelho, realmente eu pude compreender que a obra eu só serei completo. Deus só pode me usar de forma dupla e completa quando eu aprender, primeiramente, a cuidar de mim e depois, no mínimo que for, levar estas virtudes, não é? Estas práticas, estender estas práticas para as pessoas que estão ao meu redor. Irmãos, é interessante que a serva do Senhor diz aqui que fazer um pão integral, bem feito, muitas vezes há muito mais cristianismo, há muito mais religião, apenas em um pão integral. E nós sabemos que um pão, um pão integral, um pão bem feito, é saudável, tem fibra,
que ajuda, que ajuda o corpo, fisiologicamente falando, os alimentos integrais são os melhores. E ela diz aqui que fazer apenas. Então, irmão, se você por acaso não sabe nada, comece a fazer um pão integral e ofereça, porque existe muito mais religião em fazer um bom pão do que muitos de nós imaginamos, né? Para tranquilizar aí a consciência de alguns irmãos que talvez não sabem tratar com recursos mais simples para aliviar a dor das pessoas. E sabemos que Cristo é a nossa suficiência. Se não há semelhança entre Cristo e nós neste mundo, não pode haver comunhão entre nós quando Ele vier em sua glória e todos os santos anjos com Ele. Irmãos, eu gostaria de enfatizar aqui, sim, irmãos, faz pouco tempo que eu compreendi isso. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito. Irmãos, eu gostaria de fazer uma observação. Atualmente, na nossa igreja, existem muitos estímulos e várias formas e vários métodos de evangelismo. Mas eu compreendo que os testemunhos de Cristo estão aqui, são espírito de profecia. Então, se o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo está a dizer que unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito, queridos irmãos, eu não preciso ter dúvida e não preciso ficar confuso de que existe um único método. Irmãos, independentemente de quantos treinamentos, quantas coisas se diz, quantas campanhas se faz, mas eu, particularmente na minha vida, eu adotei o seguinte, ouvindo a voz do Senhor, unicamente os métodos de Cristo trarão o verdadeiro êxito. Não importa quantas pessoas é que vêm a conhecer parte do Evangelho por outros métodos, mas quando a palavra de Deus, o próprio Cristo me diz, unicamente, a palavra é clara, é única. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Então ordenava, segue-me. Irmãos, precisamos compreender muito claramente esta orientação. Unicamente o método de Cristo trará o verdadeiro êxito. Que o Senhor nos possa ajudar a ouvirmos a palavra dele a despeito de todo o conjunto de ideias que os homens queiram colocar. Nós temos uma clara orientação e um destino, um rumo certo. E que o Senhor nos ajude a colocarmos o prumo adequado para que o nosso edifício, que é edifício do Espírito Santo, possa ser edificado em Cristo e que este caminho nós possamos realinhar os nossos pensamentos e os nossos propósitos para que Deus nos use para fazermos a obra completa que Ele solicita a cada um de nós, de forma simples ou de forma mais abrangente, nestes últimos dias que nós estamos a viver. É o meu desejo e o meu forte apelo para mim, primeiramente, e para o meu querido irmão e a minha querida irmã. Amém. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de conhecermos estas verdades que são primordiais e importantíssimas para estes últimos dias. Ajuda-nos, por favor, Senhor, independentemente de qual seja a nossa profissão, independentemente de qual seja a nossa inclinação, ajuda-nos, ó Pai, a buscarmos a forma adequada de levarmos Cristo para as pessoas, nestes dias em que nós estamos a viver, Senhor. Que nós possamos viver de forma correta para termos um raciocínio eficaz para sabermos discernir e avaliar cada situação que nos apresenta e para que nós possamos discernir as ciladas do inimigo e tomarmos uma posição firme para com Deus. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.